Agora, Letícia, coloca lá no grupo que novamente o link, entendeu? Que as pessoas podem não Boto lá. saber, tá? Tá valendo, pai, quando o senhor quiser. Bem, boa noite a todos. Este é o programa A Voz do Axé, A Vez dos Terreiros, programa quinzenal, né? Todas as sextas-feiras, quinzenalmente, uma sexta-feira sim, outra não, às 20 horas, 8 horas da noite. E meu nome, para quem não me conhece, né? Eu sou Luiz Fernando Barros, dirigente do Templo Estrela do Oriente, e também um dos tarefeiros aqui do movimento intrarreligioso de União Afro-Mirua, né? Então, vamos hoje aqui com um tema que ele é bastante recorrente dentro do nosso segmento, né? A intolerância religiosa. Eu quero começar dizendo que nós tivemos um problema técnico hoje aqui com o nosso sistema Zoom, então, infelizmente, não teremos aí a participação dos nossos internautas. É lamentável, mas o que a gente pode fazer, né? Vamos em frente. E lembrando, então, que na primeira parte, apenas os pais e mães espirituais que se cadastraram para o debate é que vão falar. E depois, na segunda parte, nós não teremos, em função exatamente desse problema aí com o sistema. E aí, depois que a gente terminar a primeira parte, a gente já parte para uma segunda parte, com o debate de todos os pais e mães espirituais sobre o tema de hoje, né? Por enquanto, eu acho que conosco apenas estão somente o pai Ricardo Polato, né? Ele é dirigente da tenda umbandista Caboclo Urucutum e pai Zacarias, aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, pai Ricardo, sua bênção. Boa noite, pai Luiz. Benção aí para você, para todos, para Letícia. E vamos que vamos. Isso aí, vamos em frente, né? Bom, a gente começa na primeira parte a falar sobre intolerância religiosa, né? Então, temos que trocar informações sobre isso. Benção. Boa noite, João. Oxalá nos abençoe. Eu tô entrando... Sua bênção Vou também. entrar aqui no computador da minha mãe de santo. Só um momentinho, por gentileza. Tá ótimo. Temos aqui conosco também a nossa querida mãe Rosana, que é dirigente do terreiro de Umbanda, Luz de Aruanda, aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, mãe Rosana, sua bênção. Oxalá te abençoe. Estou de volta. Maravilha. Então, relembrando o tema hoje, a intolerância religiosa, vamos começar aqui na primeira parte. Nós colocamos como subtema, né, o terreno fértil e próspero do racismo religioso no Brasil. Eu vou começar pedindo a palavra do pai Ricardo, para que a gente possa começar aí a debater sobre esse tema, sobre esse primeiro subtema, e vamos trocando ideias. Conosco também, para nossa alegria, a nossa querida mãe Maria Elise Rivas, mestra Iamaraciê, do Ilê Funfun Assé Oxogum. Boa noite, sua bênção, mãe Elise. Bênção aos meus mais velhos, bênção aos meus mais novos, sua bênção. Oxalá nos abençoe. Então, hoje estamos com um probleminha aí técnico que tivemos, então, infelizmente, não teremos a participação dos nossos internautas, mas a nós cabe seguir. E não. O tema tivemos um problema de última hora, infelizmente. O que a gente vai fazer, né? Mas vamos fazer o programa assim mesmo, com alegria, com prazer, e vamos debater. Certeza. Com certeza, né? Então, vamos começar falando, levando a pergunta para o pai Ricardo, no primeiro subtema. A gente fala aqui sobre o terreno fértil e próspero do racismo religioso no Brasil, né? A gente vê que a intolerância religiosa ela é algo histórico e vale a pena, eu acho, não sei até se vocês repararam, esses 3 subtemas a gente pode até imaginar que já foi feita uma coisa assim meio que de propósito, né? Falando no primeiro subtema sobre história, o segundo sobre o momento atual, né?
E o terceiro, né, a gente pensar em alternativas, perspectivas para o nosso grupo de axé. Mas o primeiro é isso, o terreno fértil e próspero do racismo religioso no Brasil. Pai Ricardo, por gentileza, as suas impressões. Boa noite, a bênção de todos mais uma vez, né? O pessoal que está chegando agora. Tá dando para ouvir bem? Muito bem. Beleza, tá. Foi exatamente isso que você falou, Pai Luiz. Né? Apesar de todas as leis previstas, né, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dizer claramente no seu artigo 18, né, que todo ser humano ele tem direito à liberdade religiosa e de mudar de religião se ele assim desejar. Né? E na Constituição Federal, né, que afirma que o nosso país é laico, né, bem na teoria. Fora que podemos afirmar que no Brasil, né, que o Brasil é um país plural de religião. E aqui no Rio e São Paulo, essa pluralidade, né, religiosa é muito comum entre os habitantes das cidades. Né? A gente pode observar essa pluralidade quando vemos o católico, o espírita, né, por exemplo, frequentando o terreiro de Umbanda ou Candomblé, mas essa pluralidade ela deveria ser vista no senso, coisa que não é. Né? E vivemos um período, né, que temos, na teoria, mais liberdade de nos expressar, né, culturalmente, religiosamente, mas mesmo com todo esse respaldo legal e essa pluralidade, né, existe uma crescente de intolerância religiosa, né? E uma violência também religiosa, que a gente pode dizer. E no Brasil existe uma cultura dessa violência enraizada, né, contra as religiões de matriz africana. Foi exatamente isso que o senhor falou. Essa herança nós herdamos lá dos portugueses colonizadores que trouxeram da África, né, o primeiro racismo religioso, que foi o Exu como diabo, que eu posso citar, esse vem logo na cabeça. E os ataques e as tentativas de intimidação, né, das práticas sagradas da matriz africana, que é uma forma de apagar a presença negra no Brasil. Essa discriminação ela se confunde com o sistema de escravidão utilizado para controlar, né, o desenvolvimento da população negra. Assim, a forma de suprimir, né, as religiões de matriz africanas também é uma forma de anular essa resistência, né, do povo negro. E as entidades de Umbanda, né, aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, as entidades de Umbanda elas nos mostram a responsabilidade histórica e cultural, né, com os arquétipos, né, do caboclo, que representa os índios que estavam aqui antes dos europeus, os negros, os pretos velhos, né, que são o arquétipo do negro escravo que veio para cá, e todos eles foram obrigados a mudar, né, de religião. A mudança foi imposta. Né? Essa intolerância ela tem mais de 500 anos no Brasil. E o colonizador branco, né, sempre querendo até hoje acabar com o negro, com tudo que tem relação à cultura e à religião negra. Né? Apesar de sermos, na grande maioria, brancos aqui, né, mas estamos dentro de uma religião totalmente ligada aos negros. Então, o que acontece com a intolerância tanto com o negro, a polícia indo em cima do negro e isso tudo caindo como uma avalanche em cima dos terreiros, tem relação histórico, com certeza. Isso vem de muito tempo atrás. É isso aí, Pai Luiz. Maravilha, Pai Ricardo. E essa parte histórica que eu já gostaria de puxar o comentário da mãe Maria Elise, porque eu escuto falar, né, aquela ladainha de que os nossos irmãos escravizados teriam vindo das Áfricas por serem, vamos dizer assim, marginais, pessoas com problemas lá, e por causa dessas razões eles teriam vindo para cá. A gente sabe que não é nada disso, a gente sabe que as razões são econômicas, né?
e são razões, obviamente, ligadas ao racismo. E, a partir daí, a coisa se desdobra, não é isso, Mãe Maria Elise Rivas? Mais uma vez, o seu boa noite, o nosso boa noite. Bem, obrigada, Ricardo, pelas suas colocações. Eu posso me delongar um pouquinho, já que nós estamos sem público externo? Com certeza. Eu gostaria de voltar na África antes do século XIV. O continente africano é um continente gigantesco, então havia uma África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, e uma África mediterrânea, que é aquela que a gente mais ouve falar, Turquia, Marrocos, Egito, que inclusive a gente nem considera quase África, né? A gente considera um outro lugar. E essa África subsaariana, ela tinha já um mercado da escravidão estabelecido desde o século VI pelos berberes, que era um povo que vivia nessa região e já escravizava. Então, quando a gente pensa na escravidão do século XIV, ela foi uma forma de pensar economicamente mais vantajosa. Tanto é que Dom Henrique mandou plantar árvores em Portugal, porque não existiam árvores suficientes para se fazer navio. Porque os berberes traziam uma quantidade de escravos e escravas em número reduzidíssimos, porque eles vinham a pé pelo deserto. Os portugueses, sabidamente, trabalharam com esse projeto durante décadas, porque eles queriam otimizar a escravidão. Então, eles queriam colocar em um navio 500 peças para serem vendidas. Então, esta cultura da escravidão, acho que tem uma questão que eu gostaria de levantar, que existe uma questão mercantil, mas uma mercantilização salvacionista, que é quando a religião entra no meio da economia. Então, havia um caráter de você pegar, vender e lucrar, mas com vamos dizer, as vistas para uma salvação. Por isso que veio essa coisa de dizer que os negros e negras eram pessoas incivilizadas, primitivas e precisavam ser salvas desse estado de coisas. Então, existe aí uma perspectiva teológica muito forte, tanto é que a gente fala que o inferno é abaixo, né? O inferno é abaixo, é ao sul da Europa. É um lugar quente, onde tem monstros. E isto tudo é construído mitologicamente com um discurso religioso, bíblico. A minha preocupação em relação a esses aspectos da intolerância é em que medida nós, sacerdotes, sacerdotisas, incorporamos este discurso salvacionista e de evolução. Porque nós, quando dizemos da avalanche violenta contra negros e negras, e como disse muito bem o pai Ricardo, somos maioria brancas aqui, e eu já falei isso em off para o pai Luiz Fernando, há de ter representatividades negras sempre, porque as religiões, nós somos devedores desta cultura negra e indígena. Então, nós temos que nos preocupar com essas representações nas nossas lives, porque eles são vozes muito fortes. E quando a gente pega esta questão e vem aqui na live, não estou criticando ninguém, eu estou levantando um ponto de vista para a gente pensar. E a gente está aqui nessa live debatendo intolerância religiosa, eu não sei em que medida o discurso religioso que a gente usa dentro do terreiro, a gente não estimula isso. Eu não sei, eu tenho uma dúvida, porque quando a gente começa com essa questão da salvação, da evolução, a gente está batendo numa memória ancestral levantada a partir dessa visão salvacionista da escravidão. Só que no modelo moderno, no modelo novo, reformado, reatualizado com a questão contemporânea. Então, historicamente, isso aconteceu, a gente sabe desses dados, né? Que nós tivemos aqui no Brasil, não só a escravidão dos negros e negras, mas nós tivemos 6 milhões de índios mortos no litoral do país.
devastados, 6 milhões. E a gente fala pouco sobre isso também, né? É uma invisibilização ainda mais violenta, né? Porque a gente não debate isso, além dos índios e índias escravizados e escravizadas. Então, quando a gente rememora essa questão histórica, ela tem uma releitura na nossa dinâmica de terreiro. E eu sempre procuro levantar esta questão sobre essa releitura que a gente faz. Eu acho muito bom a gente estar aqui junto, até sem ouvintes, porque eu acho que todos nós que estamos aqui somos dirigentes, se não direto, mas indiretamente, de casas de santo, de instituições, né, voltadas às casas de santo, e podemos repensar sobre isso. E eu tenho uma preocupação muito grande, eu falo isso na minha casa. Eu sempre digo uma coisa. Por que nós não temos tantas pessoas negras na minha casa? É porque ainda nós somos racistas. Porque se nós não fôssemos racistas, no discurso teológico e no discurso social, com certeza as pessoas estariam ali, se sentiriam confortáveis para estarem ali. E a partir desse discurso, mãe Maria Elisa, eu vou até pedir para a senhora complementar, e obviamente ao pai Ricardo também, será que essa releitura ela passa por uma... Outro dia desse eu vi uma pessoa colocar um texto na internet falando sobre um embranquecimento das nossas tradições, né? Embranquecimento teológico, por assim dizer, né? Queria ver a visão de vocês. O que vocês acham isso? Vocês acham que esse embranquecimento realmente ele ocorre a partir do momento que negamos? Não é o meu caso, eu tenho certeza que também não é dos que estão aqui debatendo, mas existem algumas correntes dentro das nossas tradições que realmente nega vamos dizer assim, o viés matriz africana, né, das nossas tradições, achando que os orixás não são parte, vamos dizer assim, operante dos nossos segmentos, né? Como é que vocês veem isso? Acho que isso é também uma espécie de racismo institucionalizado dentro das nossas tradições? Por favor, mãe Maria Elisa, depois pai Ricardo. Com certeza ninguém incorpora um caboclo de Santo Antônio. A gente incorpora um caboclo de Ogum, um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Xangô, né, de Iemanjá, de Oxalá, ou caboclo ou cabocla, né? Então, se a gente tem um racismo assim, nós temos uma incoerência religiosa. Porque eu falo de uma divindade negra e não admito que esta divindade negra tenha centralidade no meu culto, na minha religião. Então, tem alguma coisa de errada. Quando a gente fala desse embranquecimento, eu adoro o Tancredo Pinto. Adoro. Acho que ele, dentro da Umbanda, foi um divisor de águas nesta vida. Pouco discutido, pouco falado, porque ele defendia exatamente não abdicarmos das questões africanas da Umbanda. Então, eu tenho por ele um carisma muito grande. Não que eu não tenha por outros, como é o Zélio, que defendeu um embranquecimento da Umbanda. Não é isto. Né? Tenho por ambos, mas o Tancredo tinha esse comprometimento aí, que foi até no Congresso de 1931, um grande debate, depois se estendeu até o de 60, sobre o embranquecimento e pretecimento da Umbanda, principalmente, né? Mas voltando a essa perspectiva de um racismo religioso, é isso que eu disse aqui na minha fala anterior, em que medida a gente não comprou esse racismo e não aplica ele na religião. Porque quando eu nego que o meu orixá é uma divindade negra e tento transformá-la numa divindade branca, eu estou sendo racista. Então, a nossa religião incorpora esse racismo e a gente acaba aplicando esse racismo fortemente. Assim, quando o caboclo, a gente não lembra lá da sua ascendência indígena, que foi dali que nasceu, que é uma divindade brasileira, que nascida entre os índios, né? Então, a gente acaba tendo um discurso racista
E este afastamento provoca, lógico, consequências dentro das religiões afro. Porque eu tenho que viver isso, né? Essa pertença. Eu tenho que viver sem conflitos. E esse conflito dessa vivência, acho que traz sérios problemas no nosso discurso religioso. Com certeza. Pai Ricardo, até que ponto o senhor acha que esse suposto processo de embranquecimento realmente ele é danoso às nossas tradições, ou seja, a gente abrindo mão de tudo aquilo que o segmento, né, escravizado contribuiu, né, para os nossos cultos. Como é que o senhor vê isso? A mãe Maria Elise falou perfeitamente aí, muito bem. O que eu acho e tenho visto até dentro muito dentro de terreiro, né? Na minha casa não acontece muito isso, que eu sou defensor mesmo, mas eu já vi em outras casas isso acontecendo. Você trabalha lá com o seu caboclo, né? Trabalha com o preto velho. Vamos botar o preto velho, que é mais na cara mesmo, a parte do racismo. E a pessoa trabalha lá, incorpora, senta no banquinho, e depois ela vai para o dia a dia dela com o mesmo preconceito pelo negro. Mas a entidade chegou nela, mas ela não se vê com aquela parte histórico e cultural, né? A gente sabe, tem estudos aí, indícios de entidades que foram nazistas ou correram atrás de negros e vêm, né, como preto velho para mostrar o sofrimento que eles fizeram, causaram aquela raça toda, aquela tristeza. Eles vêm para mostrar que, né, estão mudados, que a pessoa consegue mudar e tal. Aí você trabalha com orixá, né, e você esquece que isso tudo veio, né, orixá é África, não é Brasil, né? A gente herdou porque os negros vieram para cá. E as pessoas esquecem disso, né? Eu vim da escola de Caboclo Mirim, que é linda, maravilhosa, eu sigo mais ou menos a mesma linha, mas o kardecismo acaba também puxando muito para essa coisa branquinha, limpinha, e se esquece das raízes, né? E a gente está perdendo um pouco dessa, ou perdendo muito, né, da identidade negra, né? Porque apesar de estamos aqui, as lideranças e a maioria é branca, né? Todo mundo aqui que está aqui é branco, e a gente tem essa dívida com o povo negro, com o povo índio, com esse... Essa é uma dívida que a gente tem, né? E a gente não consegue pagar porque sempre entra um, entra outro e não consegue entender. Acha que é só botar roupa, dar passe, fumar um charuto, tomar um banho de erva e não se muda por inteiro, né? E continua tendo preconceito com o vizinho, com outro cara no trânsito, vira as costas quando vem um pedinte, na maioria negro, e é complicado. A gente está dando murro em ponta de faca, né? Assim, é o que eu penso. É por aí mesmo, eu concordo integralmente com o que disse a Maria Elise, assim como também o pai Ricardo. Acho que temos uma dívida histórica, né, com os nossos irmãos de pele negra. Acho que muito pouco se fala. De vez em quando eu falo sobre isso lá no grupo de WhatsApp da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, da CECIR. Se fala muito sobre o Holocausto, né? Mas pouco se fala sobre a tão decantada Santa Inquisição, né? Que foi um genocídio assim, sem precedentes na história da humanidade, entendeu?
Isso é muito pouco debatido, muito pouco falado, e esse evento ele marca, né, tudo aquilo que a gente pode imaginar em termos de racismo religioso, né? Acho que ele está ali muito presente e acho que nós vamos precisar de algumas encarnações para nós pagarmos essa dívida ao povo negro, ao qual eu me solidarizo e tenho assim verdadeira admiração por tudo que eles foram, por tudo que eles são e por tudo que eles serão ainda dentro das nossas tradições. Acho que isso é inegável, né? A gente pula então para o segundo tema. Eu começo pedindo a palavra da mãe Maria Elise, e esse aqui é bastante polêmico, por assim dizer. Como é que a senhora vê, na sua percepção, qual é a causa primária do crescimento do que se denomina, eu botei entre aspas e depois na minha fala vou explicar por quê, do que se denomina intolerância religiosa no Brasil? Como é que a senhora vê isso, mãe Maria Elise Rivas? Eu acho que a intolerância religiosa ela é uma terminologia que atendeu muito bem a década de 90, né? Hoje eu repenso essa questão até sobre o racismo religioso, porque a intolerância religiosa ela advém do racismo religioso. Quando a gente entende que uma religião étnica é melhor do que outra religião étnica. Então, eu acho que a intolerância ela nasce dessa perspectiva. Eu penso que quando a gente debate intolerância religiosa, eu não gostaria nem de levar para o grande campo das religiões no Brasil. Todo mundo aqui deve saber que eu fui chamada de vadia outro dia nas redes sociais. Isto foi feito boletim de ocorrência, isso está sendo averiguado pelo DECRIM, enfim, deu uma série de consequências. Mas eu vou bater nessa tecla hoje aqui violentamente. A intolerância religiosa, ela encontra respaldo no nosso discurso. Infelizmente, nós, como dirigentes, temos que entender, porque ela é uma hierarquização das religiões. Há a religião mais pura, mais legítima, há uma religião cujo conteúdo teológico é verdadeiro, enquanto outra religião, o conteúdo religioso e teológico é duvidoso. É esta a premissa da intolerância religiosa. Entre o verdadeiro e o falso. Entre o legítimo e o não legítimo. Então, quando a gente fala sobre essa intolerância, a gente sempre tem um grande campo que é fora, como você colocou, Pai Luiz. Houve uma época em que a Inquisição fazia o papel que os neopentecostais fazem hoje. Quando nós lemos no jornal de um dia de hoje que um pai de santo é preso porque estava com uma pessoa recolhida, uma criança, com permissão dos pais, e mesmo assim ele é preso, isso é um racismo religioso, violento. Agora, este racismo religioso, ele está sendo o mesmo que aconteceu no século XVIII e XIX. Nós estamos sofrendo exatamente os mesmos ataques, pelos mesmos motivos, com as mesmas justificativas. Não é diferente. Se nós pegamos o jornal, nós vamos rever e pegar o jornal de 1990, por exemplo, 1890, nós vamos ver que as justificativas são as mesmas. O que eu me pergunto, o que nós das religiões afro-brasileiras, trabalhamos entre nós em relação à intolerância religiosa? Em que medida a gente não compra este discurso em pequena escala intra-religiosa? E não colocamos isto em prática. Porque não há uma coesão. Nós também temos uma ideia de que existe uma religião mais pura e menos pura dentro das religiões afro-brasileiras. E isto é intolerância religiosa. Isso é racismo religioso. E
acredito que se nós conseguirmos fazer uma reflexão sincera, verdadeira, sobre esta questão, nós vamos ganhar muito em força dentro das religiões. A nossa diversidade deveria ser aceita por nós, não pelos outros. Se nós, das religiões afro-brasileiras, nos aceitássemos como diversos, reduziríamos a intolerância religiosa intra e poderíamos ir para o grande campo debater contra essa intolerância religiosa. Como que as pessoas nos pegam? Batendo nas nossas fraquezas. E uma das nossas fraquezas é exatamente esta, a intolerância intra-religiosa. Nós temos esse viés, né? Bélico, inclusive, porque eu tenho medo dessas coisas das redes sociais. As pessoas falam tão absurdos uma das outras que eu não sei como elas têm coragem. E isso eu não estou falando que é o pastor. Eu estou falando do pai, da mãe de santo, falando de outro pai e mãe de santo. É uma verdade, com certeza absoluta. E a senhora, inclusive, acabou até quase que automaticamente entrando no terceiro subtema. Né? Ai, desculpa. Não, sem problema nenhum. Não, porque uma coisa está ligada à outra, não tem como fugir. Né? Antes até do pai Ricardo, eu vou dar também o meu pitaco sobre essa causa primária, né, do crescimento que se domina intolerância religiosa no Brasil. Como eu falei, o Mirua, assim como a minha casa também, o Templo Estrela do Oriente, nós fazemos parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e ali a gente debate um pouquinho sobre isso. Né? Eu tenho uma opinião que o crescimento dessa intolerância religiosa ela é uma realidade um pouco mais profunda do que propriamente alguns fatos históricos. Por quê? Primeiro que eu entendo que ninguém nasce intolerante. Ninguém nasce intolerante. Há, com certeza, um conjunto de uma obra aí para formar exércitos de intolerantes. Pelo menos é o que eu vejo, principalmente a partir dali de 1990, 2000 para cá, a coisa se intensificou bastante. Então, o que eu quero, na realidade, me referir? Quero me referir a um plano de poder que existe, e isso não sou eu que acho, isso está devidamente documentado num livro do senhor Edir Macedo, chamado Plano de Poder. Quem já leu esse livro sabe do que eu estou falando. Isso nada mais é do que um trabalho, né, a nível, vamos dizer assim, interpessoal, né, e também visando o médio e longo prazo, né, exatamente para formar aí, por um lado, um exército de intolerantes e, por outro lado, formar aí também um grupo de pessoas já colocadas no poder, e a gente está assistindo isso aí há décadas já, né? Há anos, né? Que são eles participando das instituições públicas todas, poder municipal, estadual, federal e etc. Então, todo dia você tem um se elegendo, você tem presidente, você tem prefeito, tem presidente, o próprio presidente dizendo que é o objetivo dele colocar uma pessoa, como é que se diz? Como é que ele se referiu? Terrivelmente, como é que eu até terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico lá no Tribunal Federal, mas o que é isso na realidade? Está tudo descrito lá. Isso é um plano de poder. Isso não tem a menor dúvida. Entendeu? A minha casa ela já foi vítima também 2 vezes de intolerância. Uma delas entraram lá, quebraram mais, eu não falei nada. A outra, o camarada sai de Bíblia na mão, passa na frente, a câmera mostrando, o camarada dá um chute na porta do nosso terreiro lá e segue andando, entendeu? Aí, o que a gente pensa com relação a isso? Será que essas pessoas, né, vão lá chutar a minha porta, eles fizeram isso assim por iniciativa própria? Será que não foi aquele trabalho lá dentro do terreiro do pastor que, olha, Exu é diabo, macumba é coisa ruim, não sei o que, aquilo ali vai criando um universo de intolerância. Essa é a grande realidade.
Na minha opinião, né? E o objetivo é esse, é tornar esse país aqui, né, um país fundamentalista, que é para onde nós estamos exatamente caminhando, sem dúvida nenhuma, entendeu? Agora, no próximo bloco a gente vai falar sobre alternativas, né? Mas temos que rezar muito, que o negócio não está brincadeira, não. Pai Ricardo, sua opinião sobre a causa primária do crescimento do que se denomina intolerância religiosa no Brasil, por favor. Vamos lá. Mais uma vez, a mãe Maria Elise foi perfeita e o senhor também. Essa coisa do crescimento que eu vejo aqui, né, como carioca, né, pegando um pouquinho do Rio de Janeiro, como o pai Luiz falou. Nada contra, né, começando a falar aqui, né, voltar um pouco a fita, nada contra evangélicos, eu tenho grandes amigos evangélicos, tenho um pastor evangélico que vem em gira de Exu na minha casa, conversa com Exu, fala, escreveu um livro sobre malandros, e é evangélico. O Caveira que diz que ele deve ser excomungado, né? Porque como ele consegue ter uma cabeça muito boa. Eu tenho um outro amigo também que é evangélico, que vai a terreiros para estudar a religião, né? Ele já fez teologia, agora está fazendo ciência da religião comigo, e ele procura saber, não criticar, né? A gente tem, como toda religião, sempre aqueles bitolados, que é o que o sistema gosta, né? Nós temos prefeito, governador, presidente, todos da mesma esfera. O país é laico, mas todo mundo puxa a sardinha pro lado da sua religião, que é o que dá voto, o que dá dinheiro, por aí vai. Infelizmente, ou felizmente, não sei, somos a minoria e temos que batalhar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo uma crescente já de bastante tempo, acho que de 2017 ou antes, de traficantes evangélicos, né? Se é que pode dizer que eu vendo pó, mas a Bíblia está na minha mão, né? Eu não consigo entender essa interpretação de texto bíblico, né? E várias pessoas estão sendo expulsas, que tem terreiro de dentro de comunidades, por aí vai. E também já é sabido que essa é uma jogada para lavagem de dinheiro, né? Para esquentar o dinheiro do tráfico dentro da igreja, CNPJ, e vamos em frente. Isso é uma das coisas que eu vejo cada vez mais crescente. Nova Iguaçu também tem muita coisa assim, onde tem talvez a maior intolerância religiosa contra terreiros. Lá se quebra tudo e ninguém faz nada. E você não tem, apesar de ter as leis, você não tem nada sendo feito, né? Porque os processos estão aí e nada acontece. Não temos representatividade nas esferas, né? Não para brigar pela nossa religião, que eu acho isso totalmente errado, mas brigar pelo certo, pela lei, né? A lei não tem que ser laica, não tem que ter religião. E eu não sei, cada vez fica mais difícil a gente tentar virar esse jogo, né? Como o pai Luiz falou, né? Do presidente dizendo que queria um ministro terrivelmente evangélico, né? É difícil a gente tentar diminuir esses ataques. E outra coisa que eu acho que eu puxo lá de trás, depois a mãe Maria Elise pode falar até melhor do que eu. Na época do início da Umbanda, aquelas coisas da ditadura, que não se podia fazer nada, era proibido, a polícia chegava e acabava com o que estava sendo feito. E quem era opressor naquela época, talvez policial, militar, alguma coisa assim, hoje em dia deve estar no poder, pai, mãe que fazia aquilo, está puxando essa história, está trazendo, não, está errado, tem que fazer assim. E a gente está, infelizmente, alguns evangélicos que estão sendo, né, bitolados e extremistas, estão querendo fazer o que se fazia na época das cruzadas, né? Matar os outros em nome de Deus, né? Em nome de Jesus.
E cadê a máxima, né? O amar é o próximo como a ti mesmo. Então, eu mato outro porque não estão sabendo interpretar o texto bíblico como deve ser feito, né? A gente está sendo cada vez mais arrasado. Aqui do meu lado, eu não sei nem se eu cheguei a falar com o pai Luiz, abriu-se um campo de futebol aqui e até ameaçado já fui. Porque não reclama não que o seu terreiro é de Umbanda, eu tenho família espírita, isso aí deve incomodar. Não reclama que não, porque senão a gente vai reclamar aí. E a polícia sempre na porta e tentando intimidar alguma coisa. Mas eu também não desisto não, sou meio osso duro para isso. Acho que é mais ou menos isso daí. O governo já conseguiu infiltrar, entranhar uma religião que não deveria ser assim. Mais uma vez, o país é laico, né? Deveria ser algo para todas as religiões, algo comum, mas não é o que a gente vê já há muito tempo, desde aquela época que se batia para acabar as sessões. Agora não se bate, você entra, se quebra tudo, expulsa o terreiro, você sai daqui, eu não quero mais isso. E eu não vejo muita saída nesse momento. Só citando, vamos passar para a Maria Elise, só citando a relação que nós temos dentro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e aí é que eu defendo isso, né? Já é um contrassenso você chamar intolerância religiosa, porque o verdadeiro religioso ele nunca foi intolerante, jamais, entendeu? A prova disso é a nossa relação dentro da CECIR, onde nós temos ali igrejas evangélicas, católicas, umbanda, candomblé, hinduísmo, judaísmo, todos se respeitando, todos pensando juntos em alternativas para esse momento que a gente está vivendo. Então, não é, vamos dizer assim, essa questão ela não é uma normalidade, mãe Maria Elise. Ela é uma anormalidade e a gente precisa identificar isso aí. O que a senhora acha? Eu só queria dizer que eu vou voltar ao meu discurso salvacionista, que era lá da época da escravidão, que sempre foi, que nós passamos aí pelos cristãos católicos com o discurso salvacionista. Sofremos esses ataques durante vários séculos com este discurso. Talvez nós, brancos e brancas, tivéssemos um pouquinho mais isentos, porque não éramos tão adeptos e adeptas e praticantes das religiões afro-brasileiras no século XIX. Nós éramos em números reduzidos. Que há uma política de formação de opinião, isso há. Nós mudamos do cristão católico para o cristão neopentecostal. Com o mesmo discurso, porque nós entendíamos como natural ter uma plenária de cristãos católicos. Hoje nós temos uma plenária de cristãos neopentecostais, fundamentalistas, e temos uma diferença. Nós temos brancos e brancas neste meio. Eu não sei se fôssemos só negros e negras, nós estaríamos doridos. Por isso que eu falo que o discurso tem que mudar, é nosso. É a nossa posição. E uma coisa que atacar terreiro sempre foi. 1930, 1935, né? A gente teve aí na era Vargas uma verdadeira devassa nos terreiros das religiões afro no país inteiro, a ponto de formar um museu com os artigos retirados destes terreiros. E eu vou aqui defender o Zélio Fernandino de Moraes nesse momento, porque eu não sei se vocês sabem, eu já escrevi duas coisas, porque eu acho que a macumba é a Umbanda é um pouquinho anterior do Zélio, na minha opinião, né? Ela já existia. Mas eu vou voltar aqui
falar desses idos tempos em que nós tínhamos uma ideia errônea ou fictícia de que estas religiões permaneceriam marginais para todo sempre. O que mudou? Eu falei outro dia nos Jornalistas Livres, a internet mudou muito a nossa forma de nos posicionarmos. Por quê? Nós nunca detivemos espaço público. Nós nunca tivemos voz no espaço público. As mídias, todas as formas de impressão de livros, nunca ficou na mão dos marginalizados. Nós não tínhamos voz. Hoje nós estamos aqui na internet, reunidos, debatendo. Se não fosse o probleminha técnico, teríamos milhares de pessoas ouvindo, debatendo, discutindo. Ou seja, a internet possibilitou que nós fôssemos a público falar destas idiosincrasias que ocorrem na sociedade. Agora, eu estava falando que eu ia falar do Zélio. O Zélio, quando fez o embranquecimento da Umbanda, foi devido a esses ataques. Porque havia na legislação, quem tivesse barro, atabaque, cachaça, era ligado aos africanos e deveria ser preso. Com certeza. Aí as pessoas se livraram de tudo isso para não ser presos. E ainda foram federados à FEB. Por isso que todo mundo tem centro espírita, não sei o quê, porque era obrigado por lei. Isso. Você tinha que ser federado à FEB, que é a Federação Espírita Brasileira dos Kardecistas. Isso falando dessa questão histórica, né? Que eu falo que o discurso religioso nosso é tão perigoso quanto o do evangélico. Mas eu queria dizer outra coisa. Como é que a gente elegeu o Bolsonaro? Como? Será que foi evangélicos? Será que o Bolsonaro foi parar num lugar de poder simplesmente pela bancada evangélica? É porque há identificação com esse discurso. Quantos de nós, das religiões afro-brasileiras, não votamos no Bolsonaro? Eu não votei, graças. Isso eu já digo. Mas quantos não votaram? Quantos não saíram com bandeiras fazendo política para o Bolsonaro à época da eleição? Então, o problema não é um problema só desse fundamentalismo religioso. O problema mais estrutural da nossa sociedade, desse racismo institucional. Nós votamos numa pessoa porque nós temos empatia com as ideias dela, independente da religião. Há uma empatia da marginalização, do ódio, da desavença. Isso, há uma empatia. Eu costumo dizer que os bolsonaros estão no mundo, defendendo essas políticas em larga e em pequena escala. Então, eu vejo que você está fazendo um discurso de extrema esquerda? Não estou fazendo isso. Eu estou falando sobre o assunto que nós estamos falando. Olha, nós estamos reclamando de uma intolerância, mas eu estou questionando a nossa coerência numa hora de voto, numa hora de um debate, numa hora de uma ação respeitosa, de ouvir a outra pessoa da perspectiva dela. Isso é importante. Esse é um hábito que a gente deveria desenvolver. Por isso... Desculpa, pode falar. Pode falar, mãe. Pode concluir, não há problema. Eu acho que um grande... isso é a minha opinião. Eu acho que a gente passa muito tempo debatendo como é que a gente vai erradicar isso no grande campo e pouco debatendo como é que a gente vai erradicar isso intrarreligiosamente falando. Perfeito, eu acho que existem as duas situações. Mas existe uma situação da qual a gente pode ter, sim, uma ação efetiva que é intrarreligiosa. Maravilhoso, é isso mesmo. Eu acho que a senhora já tocou, inclusive, nesse nosso terceiro subtema. Eu vou aproveitar, vou começar falando dele. O terceiro subtema é as melhores alternativas para a liberdade religiosa do povo de Axé. Eu concordo com a senhora assim, integralmente. Acho que o nosso grande problema é
mais intrarreligioso do que interreligioso. Dúvida nenhuma, 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 nenhuma. Nós não conseguimos ter a capacidade de nos planejar. O que a gente observa dentro do nosso segmento é pessoas realizando trabalhos maravilhosos até, entendeu? Eu vejo. Nós estamos ligados, nós estamos interligados espiritualmente, porque isso é natural, as redes estão ligadas, né? Mas nós não conseguimos nos ligar na gestão daquilo, e eu não falo só de intolerância religiosa, não, eu falo de tudo. A gente não consegue se ligar para a gestão de todas as nossas realidades, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Esse precisa ser o debate. Por que a gente não consegue? Porque eu sou melhor que você, eu sou melhor que todo mundo. Por aí, Pai Nelson. Por aí. São as questões pessoais em detrimento da causa. Mas isso vem há décadas. Isso aí é tão sonhada que eu escuto 40 e tantos anos de Umbanda, eu escuto o mesmo discurso. A famosa união. E aí, quando você abre o discurso falando de união, as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça do ser humano, está querendo unificar a religião de Umbanda, está querendo fazer os ritos todos iguais. Então, há décadas eu escuto a mesma coisa, e não é. E não é. Por que, dentro desse tema intolerância religiosa, de vez em quando eu falo lá na CECIR também, por que eles não vão atacar os judeus? Por que quando os judeus são atacados, aí, desculpe o termo chulo, o buraco é mais embaixo? Com eles não mexem, não. Com eles não mexem, não. Sabe por causa de que não mexem? Porque eles têm representatividade. Eu tive a oportunidade de ir ali na Avenida Copacabana, numa sede ali da Federação Israelita. Entendeu? Só para chegar ali já é uma história. Porta que se abre, que se fecha, não sei o quê. Parece um labirinto aquilo lá dentro. Entendeu? Então, você tem um comando central, em termos de país. Aí eu pergunto, quem fala pelas nossas tradições? Quem fala? Como eu escuto lá na CECIR, Luiz Fernando, todos nós somos interlocutores. Beleza, só tem uma coisa, pelo menos me corrijam se eu estiver errado. Eu penso que todo grupo ele precisa ter uma liderança. Se esse grupo não tem uma liderança, isso de grupo vira, sei lá, um bando. Vira bando. Está entendendo? Então, isso é fundamental. Nós precisamos nos planejar. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante lá do judaísmo, eles têm um observatório contra a intolerância religiosa. Entendeu? Porque, senão, Mãe Maria Elise, Pai Ricardo, e pais e mães espirituais estão nos ouvindo, senão nós vamos continuar enxugando gelo, que é o que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos, há muito tempo, enxugando gelo. Por quê? Porque a gente não se planeja. O que a gente tem que fazer? Vamos continuar indo nesses pobres coitados que estão sendo influenciados, dizendo que Exu é o demônio, que Macumba, não sei o quê, ou nós vamos despertar e entender que nós temos que ir na causa disso. Qual é a causa disso? A causa são os programas de rádio, os programas de TV, que ficam ali, na cabeça das pessoas, naquelas concessões públicas, né, que são dadas para esses pastores. Isso aí é a causa primária do problema da intolerância. Entendeu? Então temos que pegar esses caras e punir com rigor da lei, porque eles são a causa disso tudo. Então, eu acho que melhores alternativas têm que partir do nosso quintal para fora. Não adianta a gente ficar preocupado com o pastor A, pastor B, pastor C, se a gente, dentro da nossa casa, a gente não consegue se falar. A gente não consegue se falar. Essa é a nossa realidade.
que o senhor acha, pai Ricardo? O senhor tocou num assunto aí que talvez como a própria mãe Maria Elisa tinha falado, né? Talvez ou esteja realmente, né, um preconceito dentro das próprias instituições religiosas afro, né? Umbanda, Candomblé, por aí vai. O senhor estava falando, aí eu estava lembrando, eu não lembro a data certinha, mas daquele congresso que teve no Maracanãzinho, que tentaram unificar ali a Umbanda, né? Você vê lotar um Maracanãzinho, coisa que é difícil de fazer e foi feito, mas sempre tem essa coisa da vaidade, sempre tem alguém querendo mandar mais do que o outro, né? O meu terreiro pode ser minúsculo, mas eu quero ser o Papa, né? Eu vejo me juntar com outras lideranças e fazer algo mais robusto, né? Para poder brigar mesmo pelos meus direitos, por coisas melhores. Eu prefiro querer ser líder da minha pequena comunidade ali e não ter ninguém para me ajudar quando realmente eu precisar, né? Dentro da intolerância, um monte de coisa. O senhor falou, fui lembrando de um monte de coisa. Eu acho assim que deve existir, né, de qualquer maneira, o debate, o diálogo interreligioso entre todas as religiões. Aí é querer mexer muito na sociedade inteira, né? Mas eu sou um sonhador, né? Já dizia minha mãe. Eu acho que tem que modificar uma sociedade inteira. Claro que você vai começar pelo que está perto de você, o seu núcleo, né? Nós aqui, todos amigos, temos que começar pela gente, pelos nossos terreiros, e aí indo mais adiante. Mas esse diálogo interreligioso com todas as religiões deve e tem que acontecer, não para mudar a religião de ninguém, não para interferir em religião de ninguém, mas eu entendo que muito preconceito acontece pela ignorância. Quando a pessoa entende, né? Quando eu sento com pessoas do meu trabalho que são evangélicas, que me explicam o que é Exu, aí eu converso, isso que é Exu, aí a pessoa já muda a cabeça, né? Quando você tem esse diálogo, eu sei que nem todos querem ter esse diálogo, nem umbandistas, nem evangélicos, nem muita gente não quer. Acha que o seu é o melhor, como disse o pai Nelson aí. Só assim a gente vai conseguir se aproximar do outro, né? Ter uma amizade com o outro e entender também a religião do outro. Quando você estuda, né, a religião do próximo, você começa a entender e vai buscar também semelhança, porque não vem com essa que a Umbanda é inédita, que não é, né? Todo mundo tem sempre um pouquinho de alguma coisa. Você vai estudar coisas da China, opa, veio do barro também, como assim, né? Então as histórias são bem parecidas. Quando você começa a entender a religião do próximo, você começa a abrir a tua mente também. Opa, essas coisas que o Preto Velho fala, que o Caboclo fala, isso é universal, não é só para mim Umbanda, né? Isso é para todo mundo. A gente consegue romper essa linha da intolerância quando você chega até o outro. E respeitar sempre as diferenças, né? E as crenças de terceiro. Não importa que não seja a nossa. A gente não pode impor também que a pessoa se converta. O intuito não é converter, é conversar, né? E outra coisa que eu acho, aí já vou jogar um pouco para o colo do Paulo Luiz Fernando, né? Uma responsabilidade aqui. Eu acho que o Mirua, né, que a gente estava falando sobre federação, um monte de coisa, eu acho que todas as atitudes que ele tem tomado são maravilhosas, de bater o pé mesmo. Então, acho que o Mirua, nesse assunto de intolerância, quando acontece com algum líder religioso, tem que se impor mesmo, foi que a gente votou da outra vez, se impor e ajudar com que for para aquela pessoa não sofrer nada sozinha, né?
como diz o caboclo aqui, a sua dor é minha, a sua alegria também é minha. Então a gente tem que ser unido, assim, não ter aquela... Quando você vai estudar um pouco da Umbanda, né, tem aquelas várias vertentes de Umbanda. Umbanda branca, Umbanda iniciática, Umbanda do Zélio, várias Umbandas. Mas para mim, no final, é tudo a mesma coisa. Preto Velho, Caboclo, Criança, Exu, é tudo a mesma coisa, muda o ritual. Então a gente tem que esquecer essas nomenclaturas aí e se unir como uma coisa só. Eu agora também já tem um tempinho que eu entrei no meio do IFA, que é pior do que a Umbanda, que o Candomblé, é um grupo minúsculo e também sofre o tempo inteiro. A gente tem que ter essa união, porque sozinhos somos um só, né? Aqui, quando a gente junta, cada vez somos mais e poder lutar a favor do que é o certo. Não é a minha bandeira ser a Umbanda, o Candomblé, ou matrizes africanas, não importa. É o certo. Se o evangélico for o certo, a gente vai baixar a cabeça e vamos bater palma. Agora, se estiver fazendo errado, vamos lutar para que todos os órgãos competentes possam ir em cima. Esse é um papel que o Mirua tem feito assim, já não é de hoje. Muito importante isso acontecer. É um papel que é uma federação, para mim, tem que ser assim, né? Eu sei que a gente ainda está naquele processo, mas o Mirua está fazendo a coisa correta, né? Ninguém, desculpa também o termo chulo, mas eu acho que ninguém tem que apanhar sozinho, né? Se mexer com um, tem que mexer com todo mundo. Eu acho que tem que ser assim, porque eles são unidos e a gente é desunido. Eu acho assim, o povo evangélico, mais até do que o católico hoje em dia, eles são super unidos. A gente não é, né? Como o Pai Nelson falou, o meu é melhor, né? Sempre tem essa coisa. Não, eles são unidos. A gente tem que tirar o chapéu, porque realmente isso eles fazem muito bem. E a gente tem que fazer isso. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai estar extinto. Daqui a quanto tempo? Vai ser uma minoria que vai estar aí. Então, acho que é mais ou menos por aí. O que o pai Ricardo levantou, mãe Maria Elise, eu vou aproveitar e apimentar um pouquinho, colocar essa pimenta nas suas mãos para a senhora poder cozinhá-la, né? O que acontece? Como melhores alternativas, a partir do momento que a gente vê, não sei se a senhora enxerga isso também, dentro do nosso segmento, uma disputa de lideranças para ver quem está falando pelo povo de Axé. Não sei se a senhora já reparou isso, entendeu? Obviamente, objetivando um capital político, isso não tem a menor dúvida, entendeu? Como é que a senhora vê isso? Quais são as nossas alternativas? Como é que a gente consegue unir esse povo, mãe Maria Elise? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu volto à minha estaca zero. O respeito. Eu vou bater nisso hoje. O respeito a todas as práticas das religiões afro-brasileiras. Essa, para mim, é uma ação inegociável. Nós somos diversos, mas não desiguais, como já diria o meu velho e bom babá. Então, aceitando a nossa diversidade, nós poderemos nos unir sem ter ali ao melhor ou o pior. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar coletivamente. Concordo com o pai Ricardo que as instituições, também com o pai Luiz, as federações, né? E ressalvo aqui que minha instituição, ela tem 50 anos, mas ela nunca foi federada. Isso eu deixo registrado, não que isso foi uma circunstância do nascedouro dela e prosseguiu assim. Mas ela sempre defendeu o bem-estar coletivo e sempre tentou fazer em prol das comunidades, sem vínculo institucional com elas, uma linguagem que facilitasse o respeito social destas instituições.
em todos os campos, na área da arte, da ciência, da religião. Os diálogos inter e intra-religiosos eram realizados por Pai Rivas na década de 90. Verdade. Quando a internet era discada, ele já fazia isso, porque ele falava que as lideranças precisavam ser ouvidas. Elas precisavam ter espaços para conversar, dialogar, se entender, como disse o Pai Ricardo. Se eu não sei o que faz a outra pessoa, eu não entendo, e isso eu não estou falando só interreligiosamente, mas intra-religioso, eu preciso entender o que fazem as outras casas de santo, as outras tradições, para poder respeitá-las. E acho que há de ter realmente, aqui entre as religiões, os diversos terreiros, as prioridades. E elas não precisam ser prioridades decretadas. Se há algum terreiro atacado, nós, como instituições, devemos, por si, defender aquele terreiro. Existe um zero, a gente estava falando aqui, existe um disque denúncia chamado 100 do governo federal. Raríssimas pessoas fazem uso disso. Então, não existe estatística sobre estas denúncias a nível federal. Existe uma questão que são as denúncias coletivas, quando alguém é atacado. Nós nos eximimos. Nós nos eximimos. Nós achamos que o problema é do outro, é da outra casa de santo. Não, é um problema da nossa religião. Não importa se é candomblé, se é umbanda, se é jurema, não importa, é nossa religião. Quando aquele terreiro foi atacado, como disse o Pai Ricardo, todos nós fomos atacados. Só que nós não entramos nos órgãos competentes para fazer essa denúncia juntamente com o pai e a mãe de santo e seus filhos e filhas de santo, para fortalecer essa estrutura. E então nós lavamos as nossas mãos como Pilatos, né? Lavamos as mãos e ficamos por isso mesmo. O problema é daquela casa de santo. Não, o problema é nosso. Então, a gente precisa se ver como grupo, se ver como religião. E para nós nos vermos como religião, nós temos que ver religiões afro-brasileiras. Umbandas, encantarias e candomblés. Né? Essas diversas religiões. E olhar isso com simpatia. Não há antipatia nisso, tem que ter empatia nesse discurso. Então, acho que existe falta. Quando a mãe baiana foi atacada, eu fui para os meus filhos de santo e falei, por favor, entrem na internet, coloquem lá que todos somos mãe baiana e façam as denúncias cabíveis. A mãe baiana é do Distrito Federal. Faz parte de um grupo do Distrito Federal que defende a diversidade religiosa. Mas nós não temos essa empatia com todo mundo. E nós precisamos ter. Isto é uma ação que a gente precisa começar de forma local, nos nossos terreiros, e isto vai se tornando um hábito. De tanto fazer, ele se torna verdade. Então, eu vou colocar aqui a minha culpa, a minha total culpa, né? Vamos colocar assim, como foi falado pelo pai Luiz Fernando, a gente tem muitos projetos que visam a valorização da cultura afro-brasileira, da religião afro-brasileira, sempre tivemos, e nunca conseguimos aderência, porque as pessoas acham que é nosso projeto. Exatamente. É nosso, e não é, sempre foi aberto a todo mundo. O pai Luiz Fernando pôde acompanhar a FTU. Sempre foi um espaço aberto a todo mundo. Nós temos outros projetos aqui. Um deles vai acontecer agora no mês de agosto, chama-se a Corte do Orixá, que é para a valorização da cultura de rua afro-brasileira. Que hoje eu estava discutindo algumas coisas com os meus filhos e filhas de santo, como a gente vai fazer essa dinâmica para ter adesão e apoio de todas as instituições, para elas apoiarem este evento. Que isso pode acontecer depois em outros estados. Isso é visibilidade, não é para a minha casa. É para as religiões afro.
Nós precisamos ocupar espaços e sermos vistos na dignidade que nos cabe. Com certeza. Na dignidade que nos cabe. Com certeza. Olha, nós estamos então aí com o programa A Voz do Axé, hoje debatendo sobre intolerância religiosa. É uma pena que nós hoje estamos sem o contato com o nosso público virtual, né? Então estamos aqui praticamente isolados, por que não dizer dentro das nossas próprias casas, sem o público da internet. Mas não por isso não estamos deixando de fazer um bom programa, né? E aí nós já temos aqui conosco o nosso querido pai Nelson Abílio, que é o dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Jurema de Pai Joaquim. Já temos também a nossa querida Yalorixá Lucide Xangô, dirigente do Centro Espírita Umbandista Vovó Maria Conga e Caboclo Tupinambá. E depois eu gostaria que identificasse a mãe que está... A irmã que está aparecendo ali, Maria Mendes Pereira da Silva. Isso. A senhora é... Depois eu estou tentando ver se acho o seu nome aqui na lista. Depois a senhora vai falar para nós. Bom, vamos dar voz, então, aos nossos pais e mães espirituais sobre, que ainda não falaram, sobre os temas debatidos no dia de hoje. Vamos começar aí pela nossa querida mãe Rosana, dirigente do terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, boa noite, mãe Rosana, a sua bênção. Boa noite a todos. Minha bênção aos mais velhos e aos mais novos. Eu penso que enquanto a gente tiver essa divisão dentro da nossa religião, a gente não vai conseguir avançar, né? Eu estava me recordando de um dos debates que eu participei, né, do próprio Mirua, que foi do intra, né, quando a gente abordou o tema da intra e religiosidade. Eu concordo né, com o que foi dito e acho que esse trabalho vai ter que partir muito mais internamente das nossas lideranças, desse entendimento, para que a gente possa levar isso para fora. Porque se a gente não trabalhar, se a gente não trouxer isso, essa responsabilidade para a gente, não tiver esse respeito, a gente não vai conseguir levar isso para fora também, não. Eu acho que, nesse particular, acho que a mãe Rosana, vamos passar aqui para a mãe Lucy, acho que a mãe Rosana tocou num ponto muito importante. Eu acho que o Mirua ele tem todas as condições de fazer esse trabalho de ocupar espaços, né, mencionado pela Ia Maria Elise Rivas, e aí a gente precisa realmente da mobilização dos nossos pais e mães espirituais, como teve essa semana o pai Abraão, né, perguntando: Luiz, eu posso pegar a logo do Mirua, colocar dentro do meu terreiro, botar lá um banner e tal? Quer dizer, claro que sim. Lá no estado dele, em Goiás, tem pessoas precisando de ajuda, né? A gente recebe semanalmente pedidos de pais e mães espirituais de terreiros que estão abrindo as suas portas. Então, eu acho que esse papel dos dirigentes que fazem parte do Mirua, isso é fundamental que a gente possa expandir, a gente possa levar isso para outros pais e mães espirituais, para que a gente tenha exatamente as condições para ocupar esse espaço. Não é isso, mãe Lucy? Boa noite, sua bênção. Tem que liberar o áudio da mãe Lucy, que ainda não chegou. Está contigo o áudio, Letícia? Ou está com... Não, está com ela. Pode falar, mãe Lucy. Boa noite, a bênção aos mais velhos e aos mais novos, que minha mãe Oxum abençoe a todos, meu pai Xangu carregue todos no colo. Eu acho que quando eu ouvi todas as falas, né, a gente fala no respeito quando mãe Maria Elise fala, o pai Ricardo, o pai Luiz Fernando, o respeito é base de tudo, mas eu acho que, antes de tudo, nós, enquanto líderes, junto aos nossos filhos, nós temos que mostrar para eles que cada casa funciona de uma forma, porque não é o zelador de santo quem é o mentor da casa. Cada casa tem um mentor,
Cada mentor tem a sua forma de trabalho, o seu trabalho naquela casa. Então, as casas funcionam de forma diferente porque depende do trabalho daquele mentor, né? Por isso temos tantas vertentes, por isso temos tantas diversidades dentro da nossa religião. Então, no momento em que nós, que somos os responsáveis por esses filhos que estão na nossa casa, esses assistentes que vêm à nossa casa, a gente começar a mostrar isso, nós vamos formar filhos, novos zeladores, com um olhar diferente para a nossa religião, passando a respeitar as nossas diversidades, né? Então, eu coloco isso o tempo inteiro dentro da minha casa com os meus filhos e os meus assistentes, que a gente precisa ouvir a nossa espiritualidade. Nós, enquanto zeladores, somos apenas administradores da nossa casa. Então, o dia que a gente conseguir isso, a gente vai conseguir evoluir para encontrar um responsável que responda à nossa religião. E eu não sei se tem que ser um, não. Eu vejo, a minha visão é que seja uma comissão, porque nós temos várias vertentes. E que a gente possa discutir essas várias vertentes e daí a gente tirar um produto comum para a gente poder responder à nossa diversidade religiosa. Né? Projeto ambicioso, mãe Lucy. Projeto bastante ambicioso. Mas a gente tem que ser ambicioso porque nós viemos sofrendo décadas, anos. A nossa ancestralidade sofreu, né? Até porque, assim, o conhecimento que a nossa ancestralidade tinha é muito menor do que a gente tem hoje, né? Hoje nós vamos para a academia, nós temos livros de outros que já conseguiram pensar, repensar, escrever. Então, acho que temos que ser ambiciosos para que a gente deixe para a nossa nova geração uma religião melhor, uma religião mais representativa, onde ela tenha capacidade de sentar e discutir e se mostrar a que veio e ser respeitado. Maravilha, mãe Lucy, maravilha. Vamos passar agora a palavra para o nosso querido pai Nelson Abílio, que é dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Jurema de Pai Joaquim. Pai Nelson. Fala, meu velho. Como é que a gente consegue resolver essa questão intra-religiosa, onde as pessoas cuidam mais das questões pessoais do que da causa propriamente dita? Eu vejo uma grande dificuldade nisso aí, porque é o que a parte de intolerância que eu tenho vivido nesse tempo de mais de 30 anos de Umbanda, foi sempre ouvir do meu mais velho, passei só por 2 casas, né? Ah, não pode ir visitar a casa dos outros, que você vai pegar carga ou que você vai pegar demanda. Aí eu falei, mas não é meu irmão de santo, não é seu irmão de santo? Não, mas não pode. E o outro zelador ali do lado, não, ele lá não sabe, ó, se for para lá, lá vai fazer errado, eu aqui não vou consertar. Eu falei, mas... E foram alguns anos, você fica ali, você tem o seu zelador como a pessoa maior para você, né, a sua orientador de tudo, então aquilo foi castrado. Eu vi durante 15 anos dentro do terreiro, você só podia ficar ali dentro. Saísse dali, o mundo ia te morder e você não poderia, depois ela não podia te socorrer. Aí a vida movimenta a gente, nossos santinhos, né, dá nosso jeitinho, a gente vai passear. E aí a gente descobre que existem na esquina mais 3 casas de Umbanda, na outra esquina mais 5 casas de Candomblé, e todos trabalham bem bonito e formoso. Nesse meio, temos sempre uma ovelhinha negra, né? Tem sempre aquele terreiro que você vê, que é explorador, que faz feitiço, que se chama Umbanda, mas na verdade não é Umbanda. Mas todos, devido à intolerância passada, adotaram o nome Umbanda, porque aí a polícia não invadia. Essa é a nossa história, né? Todo mundo virou umbandista, mas na verdade não seguem doutrina da Umbanda. E aí a gente começou a conhecer e eu percebi isso, que a dificuldade que nós temos é entre nós mesmos. Você vai conversar com... Eu sou apaixonado por ir na sua casa e tomar um passe. Eu não faço questão de ser reconhecido, seu zelador. Não, eu quero tomar um passe. Mas se alguém te reconhecer, você vai dizer, não, veio experimentar o terreiro. Porra, não posso só tomar um passe? Né? Ou então você veio o quê? Veio roubar filho de santo.
É o que a gente escuta. Ou roubar filho de santo, ou veio experimentar, ou veio aprender, não sabe. Não podemos ser só amigos, não. Só conviver. Eu sempre busquei isso. O senhor sabe que eu reclamei pessoalmente com o senhor por que o senhor tinha encerrado o Mirua. Se você recorda disso, eu fui conversar com o senhor, por que você encerrou o Mirua? Eu achava que aquilo estava me trazendo isso, conhecimento, amizade, estava provocando. Eu conheci pessoas maravilhosas, conheci mãe Luci, conheci a mãe André de Oxóssi, tive o prazer de conviver com o nosso saudoso Pedro Miranda. Eu dou um curso de arquétipo de Umbanda e ele era minha referência. Então, sabe, eu estava apaixonado pelo Mirua. Quando o senhor paralisou o Mirua, eu fiquei perdido. Falei, e agora? Para onde é que eu vou? E graças a Deus o senhor está retornando com o Mirua e nós estamos aí. Vamos tentar ver o que dá para fazer. Isso eu acho que, como a mãe Luci comentou, nós temos que doutrinar os nossos filhos de santo, e aí isso, infelizmente, vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho. Né? Você não tem como fazer isso de hoje para amanhã. É a doutrina dos filhos de santo, mas não é em ferro frio, não tem jeito. É conversar, é pedir, bater papo e tentar criar essa amizade entre os zeladores. E não aquela de que, não, eu sou melhor que você. Porra, gente, olha só, tá dando certo? Faz, não importa se você usa água daqui, água dali. Tá dando certo? Vai embora, não tem problema. Agora, uma questãozinha para mexer com o senhor, pai Luiz. Vamos lá. Os nossos representantes que nós temos hoje na nossa política. Eu sei que o senhor adora ele, o senhor é uma pessoa apaixonada, né? Mas nós temos só que eu vejo na mídia. Infelizmente, eu tenho pouco relacionamento com nesses, como assim, esses centros de representatividade. Eu estou começando agora. Mas é o Átila Nunes e o Ivani. Ivani, né? Mas a gente não sente que não há uma congregação em volta dele, dos terreiros. Apesar que o Átila Nunes, ele visita os terreiros, mas, sabe, é frio. Ele já visitou, todo ano ele visitava a nossa casa lá. É frio. Você vê que as pessoas olham para um político, não é para um representante. E aí? Uma solução sua. Como que nós podemos ter o nosso político, ou acreditar num político, ou acreditar? Porque, infelizmente, eu acho que não é nem a religião, é a pessoa que é ruim. É a pessoa que não tem uma índole boa, e aí, sabe, pessoas que querem tirar proveito para si próprio. Nós, infelizmente, conjugamos muito o verbo eu, meu. Nós não conjugamos o verbo nós. Nós como sacerdote, nós enquanto religião. É isso que eu tenho visto. Vai, Luiz. Na realidade, o pai Nelson, a gente passa, a partir do momento que a gente pensa em alternativas para a liberdade religiosa do povo de Axé, a gente passa, nesse campo da política, a gente passa pelo mesmo problema que nós estamos debatendo aqui. Entendeu? Por quê? Porque, inclusive, o Mirua, ele, antes dessa parada que o senhor se referiu aí, que eu tive que dar essa parada, até por problemas de saúde na família e tal, por isso, esse foi até a razão principal, o Mirua tinha colocado realmente a sua opinião, o seu projeto político para as nossas tradições. Entendeu? E ele passava realmente, uma delas pelo Babá Ivanir, entendeu? Nós o orientamos, dentro das nossas limitações, aquilo que deveria fazer no último pleito, entendeu? Só que, naturalmente, ele preferiu fazer diferente. Porque um projeto político para as nossas tradições, ele tem que passar necessariamente, na nossa visão, por aquilo que os próprios evangélicos fazem nesse livro, Plano de Poder, aí do Edir Macedo. A gente precisa pensar pequenininho. Isso eu falei para o Ivanir na ocasião. A gente tem que começar a pensar pequeno. A gente elege uma pessoa, depois que a gente elege, se essa pessoa trabalhar pelo coletivo, aí no próximo pleito nós já temos condições de trazer outros. E isso é quando se pensa na primeira pessoa do plural. Agora, se o projeto é de cunho pessoal, aí não vai para frente. Porque a gente precisa entender isso. Qualquer projeto que você não tenha uma visão de coletivo, ele não é referendado pela espiritualidade e não caminha. E isso eu falei para esses irmãos aí da família que o senhor citou.
há uns anos atrás. Eu falei, olha, enquanto não houver essa visão global de todas as nossas demandas e tal, isso não vai caminhar. Tanto é verdade que há décadas eles vêm passando, quem acompanha a trajetória deles sabe que há décadas, há muitas eleições, eles vêm passando raspando na trave. Na última, inclusive, na última não, na penúltima, ele teve que ser, como é que se diz, içado no lugar de outro que saiu para uma secretaria e tal. Então, sempre passando raspando. Mas por que isso não caminha? Por que isso não evolui? Entendeu? Então, nós tínhamos realmente esse projeto, nós lançamos dentro do Mirua, só que, infelizmente, as coisas caminharam para um lado, que é exatamente o que eu estou dizendo. Enquanto não tivermos um pensamento coletivo, não vai funcionar. Eu estou reparando, e isso vai ser objeto aí da gente conversar aí com o Pai Luiz, eu estou reparando, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, um número bem grande de irmãos e irmãs do nosso segmento que já são pré-candidatos, entendeu? Mas isso, na minha opinião, isso já é um problema, porque isso divide. Isso, para mim, já é um problema. Quando você vai começar o trabalho, esse tipo de divisão, ela não acrescenta, entendeu? Infelizmente não tem nem filtro. O meu vizinho aqui do lado, eu sou pré-candidato, mas você não tem representativo. Não, realmente isso é uma estratégia de política, né? Aí já é um plano de política de pulverizar para tentar trazer votos para onde estão se perdendo, talvez. Na nossa visão, o correto era pegar lá uma pessoa influente dentro do nosso segmento e dizer assim, olha, esse aqui ele tem condições de aglutinar as nossas demandas. Então, vamos eleger esse irmão e, a partir da próxima, ele já vai puxar outras correntes aqui para dentro, já puxa outros candidatos. Esse era o nosso problema. Mas, para isso, precisaria exatamente haver essa coesão, porque é uma das alternativas, que é o terceiro subtema da liberdade religiosa, é exatamente esse viés político. Agora, se não houver união, a gente vai continuar com o mesmo problema, entendeu? Nós já estamos aí com o avançar da hora. Eu queria agora ouvir as impressões dos demais pais e mães espirituais. Antes de mais nada, falar aqui com a dona, está aqui escrito na tela dela, Maria Mendes Pereira da Silva. Qual é a sua instituição, minha irmã? Boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo bem, pode falar. Então, nós somos do Centro Umbandista Mãe Maria Baiana, aqui de Goiás também, Goiânia. Sim, nossa querida Mãe Maria Baiana, tá ótimo. Isso. Ótimo. Bom, Olha eu estou sobre tudo que a gente está falando hoje à noite. É como? Qual é a sua impressão sobre o que estamos tratando nesta noite? Olha, eu estou muito gratificada, muito feliz de estar participando junto com vocês. Isso que tudo que eu ouvi é a mais pura verdade. O que a nossa religião precisa é união. Aqui em Goiás nós passamos pelos mesmos problemas. A falta de união, não poder visitar uma casa do outro que está levando a demanda. Eu tenho 56 anos de Umbanda e a minha luta sempre foi em prol da união. E nós aqui temos sérios problemas, que não temos uma federação representativa, e a gente tenta unir para fundar uma associação boa, de união, mas infelizmente o nosso povo ainda está muito longe de realmente unir e fazer uma coisa pela nossa religião. Cada um quer ser o seu semideus da sua casa. Eu falo isso aqui sempre, sempre. Gente, vamos sair de trás das nossas portas, vamos unir, eu pego os meus filhos de santo, vou nas casas, visito. Aqui em Goiás eu ando mesmo. Hoje eu tenho limitações nas pernas, não dou conta de andar muito mais, que eu tive um acidente, mas o que eu posso fazer eu ainda faço. Viu? Mas eu estou muito satisfeita de estar ouvindo a ideia de vocês, é todo o nosso sonho. Com certeza, mãe. E lembrando que a senhora veio para o grupo do Mirua
indicada pelo nosso querido pai Abraão. Aí, Isso. Pessoa maravilhosa, né? Muito bacana. Gostamos Adoro, amo ele, de paixão. Gente muito boa mesmo. Bom, pai Ricardo, suas considerações finais sobre tudo que nós falamos, para a gente poder ir caminhando aí para o encerramento do programa. Eu estava ouvindo todo mundo falar e vinha várias coisas na minha cabeça. O que o Pai Nelson disse realmente é uma verdade. Eu também, a casa de onde eu vim, só fui de uma casa e era exatamente esse mesmo papo. Não visite porque você vai trazer carga e tal. Eu faço ao contrário na minha casa e vou visitar a casa de várias pessoas de vertentes diferentes de Umbanda, e eu vou justamente para mostrar que, no final das contas, tudo é a mesma coisa, só muda o ritual, né? E as pessoas acabam criticando. E eu recebo muita crítica. Você saiu de onde você saiu, que eu vim da Tenda Mirim. E por que você visita a casa dos outros? Tem que visitar nada não, que não sei o quê. E eu mudei, né? Porque o meu caboclo que mandou mudar, na Tenda Mirim é só Jesus. No meu tem um altar com caboclo, tem orixá, tem um monte de coisa assim, e pedras e tal. Por que você fez isso? Você não deveria fazer. Aí a mãe Maria Elisa estava falando, eu estava só lembrando, eu até anotei aqui para não esquecer. Então, as pessoas me ligam para me criticar o que eu estou fazendo na minha casa, que é diferente da onde eu vim. A minha casa é minha casa, não é a casa de ninguém. E mesmo assim, eu sempre vou, quando tem alguma coisa na Tenda Mirim, eu vou lá e visito, eu vou sem guia, eu uso guia, mas eu vou sem guia porque lá não usa. E visito outras casas com maior amor e paixão. E eu vou quando tem alguma pessoa que realmente eu considero, gosto, eu chego lá e bato cabeça. Você é pai de santo, pode bater cabeça para outra mãe de santo. Quem manda sou eu. É a humildade, é o amor, é o carinho que eu tenho pela aquela pessoa que eu estou indo visitar. Claro que eu não faço isso com todo mundo, mas tem pessoas que eu tenho um carinho muito grande e eu não vejo problema nenhum de fazer nada disso. A gente tem que estar realmente unido e a gente tem Jesus Cristo como o cara, né, que a gente segue. A gente tem que seguir o que ele fazia, totalmente à frente do tempo dele e contra qualquer tipo de preconceito. É isso aí. Obrigado a todos. Tá? Vamos aqui pedir as considerações finais também da nossa querida mãe Rosana, que é a dirigente do terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, aqui no Rio de Janeiro. O seu boa noite final. Eu já falei, era só o que eu tinha mesmo para falar. Tá? Foi ótima a sua participação. A nossa querida Yalorixá Luci, também para suas considerações finais, dirigente do Centro Espírita Umbandista Vovó Maria Conga e Caboclo Tupinambá. Assim, eu acho que nós conseguimos aglutinar, né, todos os assuntos que a gente tinha elencado para discutir. Né? Eu acho que o importante, a base de tudo, é o respeito, né, entre nós, principalmente entre nós. Visitar a casa dos irmãos é importante, como eu digo na minha casa. Os nossos irmãos é igual como vamos visitar a nossa família. É uma grande família. A nossa religião é uma grande família. Então, por que não visitar os nossos irmãos? Visitar com respeito, observar é importante, porque a gente sempre aprende alguma coisa. E tragam para mim todas as interrogações que vocês tiverem, para eu poder explicar para vocês. Vocês vão entender porque cada uma está diferente. E respeito. Respeito é o máximo. Eu acho que a gente está caminhando pela rua certa. Né? Só precisamos sentar e aglutinar tudo isso para que a gente possa ter uma boa discussão interreligiosa. Certeza. Pai Nelson Abílio, agora as suas considerações finais
do programa A Voz do Axé do dia de hoje? Meu velho, é isso aí. Nós temos que nos unir. A união faz a força. Como é o nosso lema do Mirua, sozinhos somos ponto de vista, unidos nos representamos, né? Isso aí. E temos que tentar quebrar esse gelo. Eu fico um pouco triste, às vezes, nessas nossas reuniões. Às vezes eu acho também, particularmente, eu não gosto muito desse aparelhinho que está aqui. Eu fico meio tímido, acanhado com esta porcaria aqui, pequenininha. Essa câmera é fria. A gente gosta de ver as pessoas, de conversar, né? De sentir a áurea, a energia. Eu sinto falta disso. Mas temos que nos adaptar, ouvir a áurea aqui do celular e vamos indo. Vamos ver se a gente começa a sonhar em fazer uma reunião ao vivo e a cores, uma reuniãozinha nossa, com um pouquinho, como diz o outro, né, com as normas de segurança, que particularmente acho que existe uma hipocrisia um pouco grande demais, um marketing muito grande em cima de uma coisa que é perigosa, sim, mas desacerbaram, virou política. E vamos ver se a gente consegue começar a sonhar lá para novembro, dezembro, fazer uma despedida do final de ano da gente, uma reunião presencial. Quem sabe, isso aí, meu velho. Quem sabe, né? E a Maria Elise Rivas, as suas considerações finais do programa Voz do Axé do dia de hoje. Bom, antes de mais nada, muito obrigada a todos e todas vocês. É sempre um prazer, e isso não é política e nem uma apologia barata. É sempre um prazer sentar e ouvir os meus pares. Nós sempre aprendemos com as outras pessoas. Sempre. É sempre um aprendizado muito grande a gente ouvir o que as pessoas pensam. Imagina ver no terreiro. É um prazer encontrar os mais velhos e também os mais novos. É nessa troca que a gente estreita os nossos laços, né? É nessa troca que a gente aprende o reconhecimento do ponto de vista da outra pessoa e a definir ali uma relação afetiva, amorosa, que vai durar toda a vida. Com certeza. Agradeço ao pai Luiz Fernando por esse espaço que é muito salutar, de diálogo. Esse espaço é positivo. Acredito que tem levantado questões polêmicas sociais dentro da nossa religião. Corajoso, pai Luiz, muito corajoso, né? Porque é sempre um desafio falar sobre essas questões. Eu falei que eu não sou federada, mas eu acho que as federações têm um papel importantíssimo de união das pessoas dentro das religiões e também da sustentabilidade do ponto de vista administrativo dessas instituições. É um recurso que deve ser utilizado e também um instrumento político, no sentido mais amplo dela, de discussão, como nós temos feito aqui. É um instrumento muito valioso. Quando eu coloco a vocês, eu não sou contra ninguém, viu? Quero deixar aqui, eu não sou nem contra, nem a favor absolutamente ninguém. Eu tenho um ponto de vista de que nós somos irmãos de axé, irmãs de axé. Todos nós temos muito a contribuir, todos, sem exceção. E nós, às vezes, perdemos muito tempo apontando isso ou aquilo da casa do outro, ao invés de nos confraternizarmos numa medida mais... Eu tive um pai de santo que ele falava: o que sabe de Londres quem só conhece Londres, plagiando um filósofo. Ele sempre falava: você precisa conhecer tudo, tudo, todas as religiões, todos os pontos de vista, você precisa entender de política, você precisa entender de filosofia, você precisa entender de arte, você precisa ser uma pessoa que interage com o mundo. E ele me fez viver várias vidas em uma só, conhecendo muitas pessoas que se tornaram queridas nesta trajetória. E é isso que eu penso, e é isso que eu defendo hoje. Visitar a casa das pessoas é um prazer inominável. Receber as bênçãos e dar as bênçãos, isso não é um ato técnico, isso é um ato de respeito profundo. Então, e esse discurso, como disse a mãe Lucia e a Lucia, eu concordo, precisamos ensinar aos nossos filhos e filhas de santo
que nós precisamos nos respeitar, precisamos ter por nós esta visão. A gente não pode exigir dos outros enquanto nós não temos isto dentro da nossa casa. E agradeço a vocês por compartilharem comigo a sua sabedoria. Maravilha. Peço a bênção a todos e todas. Oxalá nos abençoe, Mãe Maria Elise Rivas. Com certeza foi um programa que a gente sentiu a falta de alguns pais e mães espirituais, sentimos a falta também do nosso querido Pai Luiz, da Casa do Caboclo Birajara, que hoje não pôde estar aqui com a gente. Sentimos a falta também dos nossos internautas, né? A partir da próxima, a gente vai fazer com o Zoom do Mirua para não ter problemas, né? Eu quero lembrar a todos que o nosso próximo programa, A Voz do Axé, será no dia 21 de agosto, de hoje a 15 dias, né? Então, nós teremos como tema, já que a gente gosta de apimentar as discussões, nós vamos falar sobre os desafios na gestão da corrente mediúnica. Então, podem ter certeza que há muito que ser falado, muito que ser discutido, entendeu? E é mais uma oportunidade, principalmente troca de saberes. Eu acho que isso aí é fundamental, porque a gestão de pessoas é, indiscutivelmente, um dos maiores desafios, né? Então, dia 21 de agosto, se Deus quiser, com a presença do Pai Luiz, de outros pais e mães espirituais, com a presença dos nossos internautas, estaremos aqui debatendo tudo isso, tá certo? Eu me esqueci de pedir a vocês, desculpe que eu estou com esse problema de DNA, eu esqueci de pedir a vocês para fazer a prece de abertura. Então, eu vou pedir a mãe Rosana, que é a mais nova de nós aqui, com certeza. Está me botando no fogo. Vou pedir a mãe Rosana para fazer a prece de encerramento, por gentileza. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus. Divino Pai Olorum, agradecemos humildemente pelo dia que tivemos, pela noite que tivemos hoje, que tenhamos forças para ajudar a quem precisar. E caso tenhamos de adversidades a enfrentar, que a sua luz divina esteja sempre com todos nós. Amado Pai, dê-me as suas bênçãos hoje e sempre. Assim seja. Amém. Assim seja. Olha, Axé e Saravá. Isso, muito obrigado, mãe Rosana. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, pai Ricardo, mãe Maria Elise, mãe Luci, mãe Maria Baiana, meu querido João Carneiro, sempre presente, nos ajudando também, Saravá, pai Nelson, e também tem outros dois irmãos aqui que eu não consegui vê-los, que é Denise e Jorge. Também recebam o nosso melhor Saravá. Obrigado pela companhia. Um grande abraço para vocês. Até o próximo dia 21 de agosto, aqui no Mirua, com o programa A Voz do Axé. Um grande beijo para todos. Que Oxalá nos abençoe. Fiquem com Deus. Tudo de bom.